Agradeço o convite que me foi feito pela BDPRO, Instituto Pan-Americano. Fiquei com inveja desse cara aí de que você falou, né? Depois você me apresenta. Estou feliz de estar aqui e fiquei pensando, quando fui convidado, né, por que diabos, afinal de contas, iam chamar um jornalista para falar num congresso de direito, né? Com estudantes da área, com juízes, com advogados. Falei, bom, eles não devem estar querendo uma aula de direito, né? Tem gente bem mais capaz de fazer isso aqui do que eu. E aí, certamente, decorre do fato de que, na imprensa, eu mesmo reconheço que eu sou uma das pessoas que mais discutem, ou até a que mais discute a questão do Estado de Direito no Brasil e da necessidade, e a necessidade de a gente ter o chamado devido processo legal. De saída, eu tenho de fazer aqui uma observação que faço sempre, quando faço palestras. Eu hoje, né, eu estou anunciando, eu arrumei meu 5º emprego, né? Eu tenho 5 patrões, faço questão sempre, que é para poder mandar sempre 3 a merda se me der vontade. Recentemente mandei 2, né? E estou com 5 de novo. Isso significa o seguinte: eu não falo em nome das empresas para as quais eu trabalho, até porque elas têm linhas editoriais bastante diferentes. Eu sou o mesmo em todas elas e, portanto, quem contrata o meu trabalho contrata aquilo que eu penso, ou pelo menos, não quer dizer que endosse o que eu penso, contrata aquilo que eu penso para que aquilo que eu penso esteja no seu veículo, muitas vezes discordando daquilo que lá vai, né? Então, evidentemente, eu não estou aqui expressando a posição da Folha de São Paulo, da Band News FM, da Rádio Bandeirantes, da Rede TV, do UOL, não. É o meu pensamento que está presente nesses veículos todos, né? Então isso é importante, porque senão, o cara, quando eu trabalhava na Veja, sobretudo, a Veja é uma revista mais polêmica, né? O cara da Veja disse. Não, não foi o cara da Veja que disse, foi o Reinaldo que disse, e o Reinaldo tem um blog que fica hospedado na Veja e escreve na Veja, né? Até porque, quando dizia que a Veja era uma revista de direita, eu disse, bom, então eu devo ser de extrema direita, porque eu estou à direita da Veja, né? Por exemplo, na questão do aborto, né? Na questão da discriminação das drogas, né? A Veja era favorável às duas coisas, eu sou contrário às duas coisas. Então eu não tinha o mesmo ponto de vista da Veja ou da Folha de São Paulo, também nesses 2 casos, né? Então sou eu que falo. Mas por que eu fui convidado? Aí eu pensei o seguinte: eu devo ser, na imprensa, um caso raro. Não quer dizer que seja bom, quer dizer só que é raro, né? Nem tudo que é raro é bom, né? Há doenças raras que são péssimas, né? Então é bom de saída deixar isso claro. Que tem um posicionamento liberal, conservador, de direita, da direita democrática, daquela direita a qual pertencia o Churchill, por exemplo, né? Ou mais recentemente a Margaret Thatcher, ainda que eles não fossem iguais no posicionamento, mas a direita democrática, e que é crítico ao mesmo tempo da Lava Jato, em razão das frequentes agressões cometidas por procuradores e por juízes ao devido processo legal, segundo o meu entendimento. Segundo o meu entendimento de rábula, né? De não especialista. Mas eu costumo dizer que o direito é uma coisa importante demais para ficar só na mão de juízes, né?
A sociedade, né, tem de aprender a debater essas coisas, né, que diz respeito ao direito. Eu tenho uma história no jornalismo que eu não posso ignorar. Eu inventei um termo que hoje é usado aí, às vezes eu tenho vontade até de cobrar por isso, né? A palavra petralha é uma criação minha, né? Quando não lembrarem mais nada da minha biografia, eu quero que lembrem disso. Criou a palavra petralha, né? Que eu criei no ano 2000 para identificar as práticas petistas na prefeitura de Santo André. Prefeitura de Santo André, prefeito Celso Daniel, aquele que foi assassinado depois. Que consistia no quê? Consistia era um partido se apoderando do dinheiro público para, então, eles eram puros. Eles roubavam o dinheiro público para construir o partido. Depois eles ficaram menos puros, era para construir o partido e também para enriquecer. Não é? Pegando então a palavra petista com os irmãos Metralha. E aí eu disse, nem todo petista é petralha, mas todo petralha é petista. Quer dizer, quem acha que é legítimo roubar dinheiro público para construir uma sociedade mais justa. Criei esse termo, criei o termo esquerdopata, né? Que é essa, aí sim, é uma patologia, né, de que padece boa parte dos esquerdistas, que é escolher sempre o lado errado das contendas, né? Quase sempre se identifica com o bandido, não é isso? Nunca com o mocinho. Então, eu sou um ultraliberal em economia, por mim nem jardim da infância seria pública. Eu privatizo até jardim da infância. Eu pegaria a maior empresa do mundo, não sei se vocês sabem, é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Vocês sabiam disso? É a maior empresa, se fosse uma empresa, seria a maior do mundo. Só que é uma empresa maior do mundo em que você não pode demitir ninguém. Resultado, ela não funciona. E nós temos a escola que temos. Em São Paulo e no resto do Brasil. Eu pegaria esse dinheiro, chamaria 30 mantenedoras privadas, diria, cada uma pega aqui, vocês vão ter essa quantidade de alunos, eu quero resultado. Se não tiver resultado, eu troco a mantenedora, acabou. Quero alunos alfabetizados. E aí, em vez de contratar professor de história para fazer discurso em sala de aula, nós teremos professores para ensinar português, matemática, por exemplo. As pessoas seriam obrigadas a saber quanto é 9 vezes 7. Porque hoje as pessoas aprendem primeiro a pregar distribuição de renda, só depois elas aprendem matemática. Não é isso? É a chamada aula de cidadania. Então eu tenho um histórico na militância, na imprensa, que é identificado com o pensamento conservador de direita. E fui, como boa parte dos direitistas, eu fui comunista quando criança, dos 14 aos 21 anos. Fui militante trotskista. Os inimigos do trotskismo à esquerda dizem que todo trotskista termina na direita. Não é verdade, não são todos, mas eu diria que a larga maioria sim. E eis que esse sujeito, que sou eu, que aprendeu a granjear a simpatia dos esquerdistas, eles me adoram, né? Boa parte dos sites de esquerda tal me tem como alvo ali. Não ligo, porque eu criei uma frase a respeito, eu digo que o ódio é mais fiel do que o amor, não é isso? Quem ama de vez em quando trai, quem odeia não trai nunca, né? Ele odeia todo dia, ele faz questão ali, te odeio, mas não vai embora, fica lá, dando ibope para mim, dando trânsito, que é ótimo, e garante os meus 5 empregos também. Então eu sou muito grato aos petistas também, que compõem ali boa parte da massa dos meus leitores, né? E vão lá todo dia me odiar. E recentemente, nem tão recentemente, eu comecei a granjear o ódio também da direita, né? Daquela direita que julgava que eu era aliado dela, em particular daquilo que eu passei a chamar de direita chucra, né?
A direita estúpida. A direita que, como nós não gostamos do Lula, então se o Lula for vítima de uma ilegalidade, de uma arbitrariedade, a gente aplaude porque afinal de contas é o Lula. E se o Lula está sendo vítima de uma arbitrariedade, então isso deve ser bom porque eu não gosto do Lula. É o chamado pensamento circular da estupidez. E eu nem pergunto se os petistas pensam a mesma coisa do lado deles, porque pensam. Eu era dono de uma revista que os petistas ajudaram a fechar. Eu sei o que eu passei na mão deles. Né? Ajudaram a fechar como? Estavam comentando, vindo para cá. Eu não tinha anúncio público, meus anúncios eram privados. Mas o governo tem uma grande interferência nas agências de publicidade. E pressionou para que tirassem anúncios privados da minha revista. Lá pelas tantas não dava para tocar a vida. E eu fechei. Né? Fechei e eles falaram, graças a Deus, esse filho da mãe está fora do jogo. Aí eu comecei a trabalhar na Veja, eles se desesperaram. Né? E não parei, continuei com a minha militância. Agora, recentemente, com a Operação Lava Jato, desde o começo, eu observei transgressões que me pareciam muito claras ao devido processo legal. Né? E me incomoda demais a facilidade com que se decreta prisão preventiva no Brasil. Eu acho que até agora boa parte dos juízes não entendeu o artigo 312 do Código de Processo Penal. Vocês, os especialistas aqui, podem até dizer, não é o que está escrito lá. Atenção, eu fui professor de português, eu faço uma análise do texto. E no texto está escrito que são 4 as circunstâncias em que alguém pode ser preso preventivamente. Só 4. Isto é, antes do julgamento. Né? Se ele representa um risco à ordem pública, à ordem econômica, se a instrução criminal está correndo risco, testemunha e provas, ou se existe o risco de fuga ali expresso na forma de ameaça, de não cumprimento da lei penal. Só. E aí vem um penduricalho ali, os doutores juízes me corrijam se estiver errado, e aí vem um penduricalho dizendo, isso tudo havendo uma razoável certeza de que ele é o autor daquele crime, de que o crime foi cometido. Mas é curioso que os juízes leem isso como um quinto elemento, uma quinta razão de prova. Aquilo que é, na verdade, um condicionante adverbial, circunstancial, dos outros 4 motivos, acaba sendo visto como um quinto motivo. Então, a pergunta é, há razoável suspeita de que ele seja o autor? Então eu vou mandar prender preventivamente. De sorte, eu vejo agora esse monumento moral chamado Cândido Vacarezza. Imagine o que eu penso do Cândido Vacarezza. Olha para mim. Alguém acha que eu tenho alguma simpatia pelo Cândido Vacarezza? O Cândido Vacarezza não consegue ser fiel nem ele às próprias ideias. Era petista até outro dia, agora já estava flertando com não sei quem e tal. Só que o Cândido Vacarezza, agora a dele foi provisória, mas virá preventiva. Fiquem tranquilos porque virá, que sempre vem. Como foi o caso do Bendini do Banco do Brasil. Não, é que em 2013 ele fez tal coisa. 2013? Ele está representando um risco à ordem pública ou à ordem econômica por um ato cometido em 2013? Estando em 2017? Você pode não gostar do artigo, e aí vem o conservador falando. Você pode não gostar do artigo 312. Então lute para mudar o artigo 312. O que eu tenho dito aos meus amigos conservadores, aos idiotas de direita, que ficam, eu ia falar um palavrão, que ficam se subordinando à Lava Jato, se ajoelhando aos pés da Lava Jato, tocando flauta para a Lava Jato, né? O que eu tenho dito a essa gente é que um conservador não aceita
numa democracia, que se tome uma decisão, que se aplique uma lei, porque o molde legal eu considero insuficiente. Se eu considero insuficiente, então eu vou para a ilegalidade. Não, eu tenho que tomar decisão de acordo com as regras legais. Eu até dizia para o Glauco, vindo para cá, que a minha definição de direita e esquerda, né, ele acha dele melhor que a minha, mas há controvérsia, eu acho a minha melhor. Eu digo que a direita é aquela que não aceita, direita liberal, que não aceita que você transgrida a lei sob o pretexto de fazer justiça ou buscar igualdade. E a esquerda sempre aceita essa transgressão. E ao aceitá-lo, sempre provoca injustiças novas, né? Então, eu passei, sim, desde o princípio, eu fui um crítico da Lava Jato, e alguns tontos dizem, não, é porque você é tucano, que é outra coisa que me irrita, achar que eu sou bunda mole como tucano. Né? Eu não sou. Né? Desculpe o bunda mole, traseiro frouxo, ideologicamente falando. Né? Eu não sou. Eu sou de Dois Córregos, do interior de São Paulo, comigo é bola ou é bully, você entende? Não tem essa. Sujeito, quem é do interior sabe, você vai para a roça, será que vai chover? Se você pergunta, o outro tem que falar sim ou não. Falar vai ou não vai. Você perguntou, o outro falar vai ou não vai. Né? Não, isso hesitar eu sei sozinho. Estou perguntando para ver se tem alguma resposta, então não dê. Né? Então não. A Reinaldo passou a atacar a Lava Jato só depois que ela chegou aos tucanos. Uma mentira comprovada. Quando o Sérgio Moro determinou a condução coercitiva do Lula, a primeira pergunta, eu fui o primeiro jornalista da grande imprensa a falar, por quê? Por que a condução coercitiva? Com base em quê? Agora, porque o Sérgio Moro, então, pode? Não. Ou porque o Lula, então, pode? Mas por quê? Porque o Lula foi presidente da República, porque tem 9 dedos, porque tem a língua presa? Qual é a razão? Leio, e aqui, leio a sentença de condenação do Lula, e preste atenção numa coisa, né? Especialmente os estudantes. Eu não estou discutindo o ser das coisas, minha discussão aí não digamos, de forma derivada ontológica. Vocês querem minha convicção? Eu acho que o Lula é dono daquela porcaria, daquele tríplex. Se me derem, eu não quero. Eu acho que ele é. Dono ali, mais ou menos. Essa coisa de sindicalismo, ninguém sabe dele que anda. Aquela confusão. O que eu sei é o seguinte, o Ministério Público ofereceu uma denúncia. Se o Ministério Público ofereceu uma denúncia, se essa denúncia foi aceita, se o Lula foi tornado réu, o Ministério Público terá de apresentar as provas e o juiz terá que decidir com base nas provas. Quem leu a sentença sabe que na denúncia o Ministério Público sustenta que o apartamento é fruto de 3 contratos de 3 consórcios integrados pela OAS, contratos com a Petrobras, e que o dinheiro derivou, e que aquele bem derivou de propina desses 3 contratos. Portanto, eu entendo que ou se prova o vínculo entre o apartamento e os contratos, ou não dá para condenar o Lula. Mas e se eu souber que ele é dono? Direito não é fofoca de bastidor. Direito é um discurso público. O direito também é modelar. Ele serve de inspiração para o futuro. Ele também é exemplar. Mas não é exemplar no sentido de exemplar o sujeito, é exemplar para a sociedade. Vai o juiz, não estabelece o nexo, o Ministério Público não conseguiu, e ele também na sentença, por óbvio, não. Nos embargos de declaração, o Zaninho, advogado do Lula, que é um sujeito competente, falou, desculpa, juiz, eu não entendi o vínculo entre o contrato e
apartamento. Ele disse, não, mas eu nunca disse que esse vínculo existiu. Só que na hora de multar o Lula, ele multou o Lula com base nos 3 contratos. Então, parte da pena, eu me baseei nos contratos, hora da multa. Né? Bastante discutível. Os benefícios ali, como foi excluída a acusação do depósito lá, daquela traquitana, ficou 2,3 milhões, acho. Ficou avaliada a propina, com multa de 16 milhões. Com base nos 3 contratos. A hora de estabelecer a pena, a condenação, aí não. Fez mais o juiz. Disse lá, eu poderia decretar a prisão preventiva do Lula, poderia. Primeiro pergunto, poderia? Com base em quê? Em qual das 4 questões, das 4 circunstâncias? Mas não vou, porque afinal um presidente da República, melhor evitar essa confusão. Como é? Nem ele poderia decretar a prisão, e se pudesse, não poderia então dizer que não está decretando porque quer evitar confusão. De sorte que eu entendo que se o TRF-4 cumprir o que está na lei, o Lula será absolvido. E aí, companheiro, com a eleição no primeiro turno, não tenha dúvida disso. Sim. Pressa, incompetência, fanatismo da turma e em boa parte da sociedade também. E aí eu abri uma briga braba com os coleguinhas da direita. Isso aqui é um remédio que eu tenho que tomar, mas eu já tomei, tá? Então... E aí eu abri uma briga com os coleguinhas da direita, porque já que... Como assim Reinaldo Azevedo... E aí veio a tese, né? Reinaldo Azevedo se vendeu ao PT. Eu falei, vai ver, é verdade. Eu sou do tipo de idiota que o PT fica 13 anos no poder, eu fico chutando o traseiro do PT, aí quando o PT é destruído, aí eu vou me vender a quem nem pode me pagar. Não. Não aceito que se transgrida o devido processo legal em caso nenhum. Querem uma outra coisa escandalosa? O Rodrigo Janot, da holding JJ, tem a JIF e tem a JIJ, que é a holding Janot e Joesley. Né? Rodrigo Janot, que me adora, ele gosta muito de mim. O Carlos Fernando, o procurador, também gosta muito. Esse que eu disse agora, que recebeu 137 mil o ano passado só em diárias, né? E ele nem sabe que eu estou atrás também das horas extras que ele pediu. Porque já que é um bando de patriotas, eu quero saber o preço desse patriotismo, né? E claro, eles vazaram uma conversa minha, eu ainda passarei por isso rapidamente. Então vamos ver. Vamos pegar o caso do senador Aécio Neves. Ora, não me peçam aqui para testar que o Aécio Neves é um santo. Não o farei. Eu quero discutir o pedido feito pelo Procurador-Geral e a decisão tomada pelo Edson MCT Fachin. O Procurador-Geral pediu a prisão preventiva do Aécio Neves, com base naquela conversa com o Joesley, dos 2 milhões. Ainda que a conversa revelasse, atenção para isso, ainda que a conversa revelasse que o Aécio
estava trocando favores com o Joesley e não revela. Para quem leu a denúncia do Janot, é muito engraçado que a prova que o Janot dá de que o Aécio trocava favores com o Joesley é a seguinte. Eu juro que está lá. Vocês acham o link no meu blog, quem não sabe onde está. Eu juro que o Janot escreveu que a evidência de corrupção passiva do Aécio está no seguinte negócio. Joesley deu 60 milhões para Aécio e Aécio concedeu isenções fiscais para a JBS de 24 milhões. Joesley ficou multibilionário trocando 24 milhões por 60. Ou melhor, 60 por 24. Mas isso é o de menos. Para você prender um senador, artigo 53 da Constituição, ou um deputado no exercício do mandato, tem de ser por flagrante de crime inafiançável. E Reinaldo Azevedo tem as costas leves, porque quando prenderam o Delcídio, o Reinaldo Azevedo já disse, é ilegal. E olha que para eu falar que isso é ilegal em relação ao Delcídio, vocês não sabem quanto me dói. Porque na minha cadeia moral, o Delcídio está faz tempo. Mas o direito e o exercício da moral, é preciso tomar essa relação com muito cuidado, não vou me estender aqui sobre ela. Eu quero, é o seguinte, um senador ou um deputado só pode ser preso no exercício do mandato por flagrante de crime inafiançável. Foi flagrante de crime inafiançável o que tinha do Aécio? Não. Quais são os crimes inafiançáveis? Não se resumem hoje, doutores, os crimes inafiançáveis aos chamados crimes hediondos? Aí vai o Fachin. A disciplina que mais cresce no Brasil hoje se chama direito criativo. Não é? Vai o Fachin e diz, olha, prisão não, demais, prisão é muito. Vamos só afastá-lo do mandato. Já que o artigo 319 do Código de Processo Penal permite que a gente faça isso com um servidor público. Mas eu estou enganado ou você aplica o artigo 319 do Código de Processo Penal para o caso em que está previsto o artigo 312 e, portanto, é preciso que você tenha as condições da prisão preventiva para, não sendo preventiva, se aplicar as medidas que estão no 319. Estou errado, doutores? Não, né? Se não cabe prisão, se não cabe aplicar o 312, como é que se aplica o 319? Que porra de direito é esse? É esse? Exercido pelo ministro do Supremo. Ilegal. Agressão a princípios fundamentais da Constituição. Eu não estou... Atenção, eu estou cantando e andando para o Aécio Neves. A questão é o que vem depois. Meu problema não é Aécio. É o que vem depois. Então, nós estamos enfrentando um momento... olha, o ativismo judicial já ficou para trás. É destrambelhamento mesmo. Procuradores da República que falam abertamente como se juízes fossem e fora dos autos. Carlos Fernando Deltan Dallagnol, que um site definiu como rapaz de faces rosadas, perfil longilíneo. Isso parece anúncio de outra coisa. E eu, se fosse do ramo, não aceitaria de jeito nenhum. Não é a minha, mas né? Aquela coisa que não suja o shortinho, sabe? Eu sou tão limpinho. Tenho medo dessa gente muito limpinha. Sabe? Que, no geral, é falso. O Carlos Fernando, que é aquele mais feioso deles, agora está bravo comigo, Carlos Fernando. Né?
Porque o Carlos Fernando é um que, enquanto o ministro do Supremo está tomando decisão, ele está no Twitter atacando o ministro do Supremo. Aí ele diz, não, estou atacando como cidadão. Não? Se antecipando, expedindo sentenças. Dallagnol pedindo a prisão do Aécio enquanto o Supremo está discutindo a questão. O Carlos Fernando está bravo comigo, esse moralista. Nós sabemos que os procuradores estão entre as carreiras mais bem pagas do serviço público. Por mim, poderiam ganhar 10 vezes mais. Se houvesse dinheiro. Agora, ele ficou bravo porque eu disse, bom, tanto o patriotismo custa diárias de mais de R$800, né? 137 mil só. 137 mil só em diárias. Sendo que já tem os 4.300 para moradia. Não são eles os primeiros a falar do país pobre? Se auto-aplicar um reajuste de 17%? Não fosse o Supremo... 5 minutos, Reinaldo, cala a boca, tá bom. Não fosse o Supremo falar, não, por aqui não passa, tá lá. Né? Eu vou pular muito para concluir nos 5 minutos que me resta. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu comecei a fazer meu blog, em 2006, uma das coisas que eu enfrentava, estava no comando da Universidade de Brasília, a turma do direito achado na rua. Vocês sabem o que é o direito achado na rua? Achado na rua é uma corrente ali do novo constitucionalismo, ou o que quer que seja, uma estrovenga assim, né? do Lira Filho, professor já morto, um marxista, gramsciano, que chamava os professores de direito não de catedráticos, mas de catedráulicos, áulicos do sistema, áulicos do capitalismo. Esta gente, o direito não é o direito dos tribunais, o direito é o direito das ruas. Bom, mas as ruas, elas têm um espírito, né? Ora vai para lá, ora vai para cá. Qualquer um que tenha lido a peça ou visto o filme Júlio César, do Shakespeare, sabe o que são as ruas, né? Aliás, é um exemplo maravilhoso ali. A história não foi bem daquele jeito, mas a peça do Shakespeare é maravilhosa. Mas, ou o filme, vejam, o César assassinado, a massa, a malta, dizendo, é isso aí, tal. Aí vai o Marco Antônio, famoso discurso do Marco Antônio, da peça do Shakespeare, e imediatamente aqueles que estavam exaltando os assassinos do César, passam a pedir o fígado dos assassinos do César. Então o direito achado na rua, esse direito feito ao calor do alarido, juiz que presta atenção a isso, com a devida vênia, não merece aquela toga. Ele pode ter a convicção que tiver, mas se não for o direito achado na lei, é arbítrio, é solipsismo detestável, subjetivismo destinado a desestruturar o direito. O PT é em grande parte responsável por isso, levou essa cultura para a universidade. Essa turminha de Curitiba, eu chamo essa turma de Curitiba de TFPT, uma mistura de TFP com PT. Eles têm aquela coisa toda rigorosa, aquele cabelinho, aquele negocinho e tal, mas tem aquele lado jacobinista, né? Aprendizes de 5ª categoria de Robespierre, que infelizmente nas nossas escolas era um tarado assassino e é visto como herói, né? Tá certo? A melhor frase do jacobinismo ainda é de um inimigo do Marat que disse, dê um copo de sangue a este canibal que ele está com sede, né? Que ele estava pedindo cabeça ali. Pouca gente sabe que nos 2 anos, menos de 2 anos do terror francês, se matou mais do que a Santa Inquisição em 5 séculos. Que é esse negócio do vamos ouvir o que a rua tem a nos dizer. Eu concluo
lembrando o seguinte: qualquer governo que venha aí, de direita ou de esquerda, e eu temo que possa, assim, pior do que ser de direita, ser de esquerda, será um governo da extrema burrice. Existe esse risco. Qualquer um será mais autoritário do que esse que temos do Temer. Qualquer um. Há uma certa sede de bonapartismo no país. O sujeito dá o murro na mesa, resolve. Né? Com o estoque que há de transgressões legais, se não se tomarem as devidas providências, não é um risco de venezuelização do país. O Brasil não vira Venezuela. O Brasil não vira Venezuela porque a economia não permite. Tá? Saibam disso. O Brasil tem mercado, é diferente. O risco do Brasil é de putinização. E se vocês quiserem saber, o trocadilho já vivemos. A putanização já está em curso. Agora, há o risco de putinização. De você ter a ideia de você ter um czar moderno que pode tomar todas as decisões com cortes que fazem a sua vontade. Então aí vai e encerro. O PT não seria o PT se depois, uma imagem interiorana meio grosseira, mas vou falar. O PT não seria o PT se depois de fazer cocô não sentasse em cima. Aí vai um petista e tem uma grande ideia: estabelecer mandatos para os ministros do Supremo de 10 anos. Ou seja, o que nos resta de garantismo, então também de algum modo se perderia. Não é? Se isso acontecer, em vez da gente ter ali a renovação dos magistrados, nós vamos ter a cada pouco um monte de Roberto Barroso no Supremo, e aí sim, aí o apocalipse, né? Com fitinha mística de um lado, pulseirinha de energia do outro, e dizendo que é fã do Beethoven e do Taiguara, como ele disse, né? Qualquer pessoa que, ao dizer as músicas prediletas, diga Beethoven e Taiguara, vai para a minha cadeia moral. Mas cadeia moral a gente pode fazer à vontade. O que não pode é destruir o Estado de Direito. Obrigado.